Hoje é sexta-feira, dia de você se encaminhar para onde, Joaquim Lacerda? Doutor Bortolato. Casa das Sopas. Casa das Sopas. Avenida Brasil, 1415, a sopa mais gostosa da cidade e da região. Duvido, mesmo que você muitas vezes não aceite muito bem a sopa, não goste muito de sopa, de canja, de capelete, vaca atolada, frutos do mar, mas eu tenho certeza que se você experimentar, você vai voltar às panelas e pegar mais sopa para você. Certo? Casa das Sopas atende você de segunda a segunda, horário do almoço das 11 em diante e o horário da janta a partir das 19 horas. Aliás, amanhã, Joaquim Lacerda, sábado, estarei passando com meu irmão, com a minha irmã e com a minha mulher na Casa das Sopas. Pois é, tá fininha a criança, tá fininho, cada dia mais fininho. Ele chega lá, só toma sopa, olha só o tamanho da criança. Eu não quero é morrer de fome. É isso aí. Olha, a Senira, doutor, disse que ela tem 2 filhos, homens, e que a gurizada gosta de brincar com armas, olha só. Mas as de brinquedos, evidentemente, né? Soube que elas estão sendo proibidas. Então, ela gostaria de saber do senhor, né, como é que ela poderia explicar isso aos filhos, já que a gurizada gosta de brincar com arma de fogo. E agora? Na verdade, Senira, a arma de fogo, mesmo de brinquedos, estão proibidas desde a época do Estatuto do Desarmamento, que ocorreu alguns anos atrás. Então, você se lembra, telespectador, que o governo aí dava incentivo, dava até dinheiro, inclusive, para quem tivesse arma de fogo em casa e devolvesse para o governo. Porque eles fizeram um levantamento e chegaram à conclusão que ocorria muitos crimes no Brasil. Eles queriam diminuir essa intensidade de crime em função do número excessivo de armas de fogo sem registro que as pessoas tinham dentro de casa. Então, foi dada essa chance, mesmo que você não tinha registro, nada te aconteceria se você devolvesse lá para o governo. E também o governo também somando a esse desarmamento, ele também pediu que não só as armas verdadeiras, as também de brinquedo fossem devolvidas, e considerou a partir de uma data depois posterior como crime, porque começou a notar também que havia um número excessivo de assaltos com armas de brinquedo. E você sabe que hoje as armas de brinquedo são tão parecidas quanto a arma verdadeira. Então, já assaltaram, estão assaltando os bandidos com armas de brinquedo e a pessoa não vai aí adivinhar se a arma de brinquedo é falsa, entendeu? De formas que... Muito parecida, né, doutor? Muito parecida. Eu consideraria, viu, senhora? A senhora, não só a senhora, como toda a telespectadora, de não fomentar para o seu filho brinquedos com arma de fogo, porque se entende de que a arma de fogo é o início da vida das pessoas, para que dali comece a imaginar, comece a formar nessa pessoa um instinto de pessoas bandidas, de pessoas que têm um instinto de matar outra pessoa. Então, tem outros meios de brinquedo e vamos eliminar a arma de fogo que, além de formar as crianças, os jovens com má formação, digamos assim, elas também são terminantemente proibidas e você até poderá sofrer alguma retaliação da polícia se acaso descobrir que você tem essa arma de brinquedo em casa. Olha, você está vendo o programa, o Tribuna na TV, pela TV MCA, e hoje com a presença especial do doutor Bortolato e o quadro Pergunte ao Doutor. Agora o Cândido, ele diz que trabalha numa empresa, doutor, de porte médio, e só tem 30 minutos para o almoço. Ele já questionou o departamento pessoal e o departamento pessoal da empresa diz que foi um acerto que houve entre a empresa e o sindicato. O Cândido quer saber se isso está correto, pois ele soube que o intervalo mínimo para o almoço é de 1 hora, doutor. E agora? Bom, agora, viu, é Cândido, né? Cândido. Você vai ter que olhar lá o que diz o artigo 71 da CLT. Ele estipula que entre uma jornada e outra, que é para alimentação, tem que ter, no mínimo, 1 hora de intervalo e, no máximo, 2 horas de intervalo. Então, ele diz que teve um acordo coletivo que firmado entre o sindicato, exclusivamente, e aquela empresa. Então, a lei diz, o artigo 9 diz que todas as maneiras que as empresas tentar burlar os preceitos trabalhistas serão nulos de pleno direito. Então, não adianta a empresa colocar lá um termo de quitação que você não tem direito a hora extra, que tem um termo que você tem que chegar às 7 horas, mas vou te pagar a partir das 8 horas, você só pode bater o cartão ponto às 10 horas, senão eu vou te mandar embora. Isso tudo não tem valor legal nenhum. Pode ter efeito moral, mas não tem valor legal. Se o empregado aceitar, ele aceita por imposição, porque ele está precisando do emprego, ele depende do emprego para poder sustentar a família dele. Mas se amanhã depois ele for reclamar,
não adianta nem você mostrar esse documento para o juiz, que você vai ganhar uma bronca do juiz. Porque você, além de estar desrespeitando a justiça, você está se aproveitando da força de trabalho dele. De formas que, mesmo que o sindicato venha estipular num acordo coletivo exatamente com a empresa, não, no meu entendimento, apesar que alguns juízes, poucos juízes estão aceitando, eu entendo que é ilegal, porque esse horário de o mínimo 1 hora que está estipulado na CLT, primeiro que a CLT é maior do que a convenção coletiva. Segundo, porque quando o legislador fez a CLT na década de 40, de Getúlio Vargas, as pessoas, quando fazem a lei, estudam todos os artigos, o que pode ser, o que não pode ser, quais são as possibilidades, quais são as legalidades, tudo isso direitinho. Quer dizer, pelo menos deveria ser assim, é para ser assim. Então ele pensou que esse intervalo mínimo é para que o trabalhador se restabelecesse da sua força de trabalho, para que ele recuperasse a sua estafa, para que ele conseguisse dar uma respirada, para que ele depois voltasse a trabalhar, porque nós somos uma máquina. Se você tem uma máquina que ela fica girando o dia todo, todos os dias, 24 horas, você pode ter certeza que essa máquina vai ter um tempo de vida útil muito menor do que aquela que para fazer manutenção, engraxamento, etc. e tal. De formas, então, que é ilegal, além de imoral no meu entendimento. E 2 horas, porque também o empregado não pode ficar 5 horas esperando numa empresa para começar a nova jornada. Então, a 1 hora é para beneficiar o empregado e as 2 horas é para não prejudicar a empresa, para não ficar muito tempo parado também. Então, as duas formas estão no artigo 71 da CLT e ela tem que ser respeitada. Aliás, tem uma súmula, se não falo a memória, acho que é a súmula 437 do Tribunal Superior do Trabalho, estipula justamente, ela ratifica que diz o artigo 71. Então, a minha opinião é completamente ilegal. E se for para o tribunal, acredito que o tribunal vai acatar o que está na súmula, que é uma decisão da instância superior. A empresa perde. É verdade. Herotides disse que seus pais já faleceram. E eles deixaram foram 4 filhos, todos casados, sendo que só deixaram um carro. E um de seus irmãos está com ele e disse que o pai deu para ele. O cara. Ela queria saber se ele está certo e o que ela pode fazer para pegar a minha parte do carro. Olha, é a Herotides é uma situação que é mais comum do que nós imaginamos. Quando os pais estão vivos, né? Então é tudo mil maravilha. Mas quando começa a morrer a mãe, já começa o pai, começa a ter um problema. E quando mais os filhos começam a olhar, ver que os pais deixaram muitos bens, ou dinheiro, ou até um carro, depende da família, e depende das circunstâncias, depende de um e de outro, que nós somos 5 dedos todos diferentes do outro. Então tem aquele que, se o pai deixar R$1 na poupança, ele vai querer brigar para aquele R$1 até morrer. Ele briga até com os irmãos. E, infelizmente, é uma verdade, eu sempre lembro que a herança pertence aos filhos, não aos netos, aos bisnetos. Então, quem vai ter que, eventualmente, brigar para a herança seriam os filhos. E sempre que morre o pai e a mãe, é aconselhável deixar em usufruto vitalício esses bens para o pai e para a mãe, até que o outro se vá, porque quem construiu isso não foi você, filho, foi o pai e foi a mãe. Então, você vai viver a tua vida, vai trabalhar, vai fazer a tua vida, porque tem filho, viu, que ele fica a vida toda esperando que a fruta caia do pé. Meu Deus do céu, meu pai, será que não morre? A mãe, será que não morre? Quando é que eu vou passar a mão nessa minha herança que é minha? É dele nada, é dele quando o pai e a mãe morrer, bota o pai no asilo, dá remédio, dá veneno, faz uma série de coisas, poder dar desgosto para o pai e para a mãe, para poder matar, porque o desgosto mata mais do que veneno, às vezes, entendeu? Do que acidente. Então, quando acontece esse tipo de coisa, deixou um carro, são quantos herdeiros aí? 5 herdeiros? 4. O que tem que fazer é o seguinte, tem que fazer, infelizmente, ou felizmente, tem que fazer inventário para poder tirar do pai o nome do pai. E aí, se o carro vale, digamos, R$5.000 e tem 5 herdeiros, vai 1.000 para cada um, resolve essa questão e acabou-se. E não tem mais discussão. Se não, deixa o carro para o pai estar vivo até ele morrer, ou deixa para a mãe se ela sabe dirigir. Agora, se um dos irmãos, desses 5 dedos que eu dei exemplo, está mal financeiramente, tomou conta do pai, deixa para ele até, sei lá, se é assim, conveniência dos demais, ou então faça com que ele compre a parte que pertence àqueles outros 4 ali, faz um preço melhor para ele, porque às vezes tem filho que merece e muito mais do que os outros. Não legalmente, mas moralmente. Moralmente, é verdade. Ô, doutor, a última pergunta de hoje, Irineu, ele disse que não conseguiu pagar um financiamento num banco e que tentou negociar sem sucesso, pois eles queriam cobrar-lhe quase o dobro da dívida. Já está no Serasa há uns 4 anos. Quer saber como pode ser feito para sair de lá, já que o banco não quer negociar?
Irineu? Irineu. Irineu, assim, ó, o banco é um verdadeiro agiota, institucionalizado. Então ele pode cobrar o juro que bem lhe convier, cobra um juros exorbitante, por isso que a gente sempre já falou aqui no programa, cuidado quando entra num financiamento, porque às vezes você vê lá em cima que você tem uma montoeira de benefício, mas você tem que ver lá embaixo que você tem uma série de obrigação. E cuidado que aquele negocinho pequenininho vai se tornar muito maior do que esse benefício que você está sendo apontado aí por cima para você. Então, esse caso aí que você não conseguiu pagar, aconselho sempre procurar um advogado, o juiz especial de pequenas causas, e ingressa na justiça para ver se com que o juiz determine que haja um acatamento no sentido de reduzir os teus juros. Agora, se também não tiver condições, e você está dizendo que está 4 anos, então só aconselho, como não tem mais, imaginei, condições de acertar com o banco, que o juro foi lá para a lua, então só tem uma solução. Aguarda mais um ano, e de acordo com o artigo 43 do Código de Defesa do Consumidor, em 5 anos, o banco é obrigado a te tirar do Serasa. E cuidado para depois você não entrar mais nessa fria. Doutor, agradecer a Maristela e o Telmo vai ficar para a semana que vem, das pessoas que fizeram perguntas. Certo. Semana que vem a gente responde aí, porque estouramos nosso tempo aí. Obrigado, doutor, mais uma vez, pela sua participação. Um recado final aí para os nossos telespectadores. Um abraço a todos os telespectadores, até a semana que vem, se Deus quiser. É isso aí no vídeo, 3344-6624, telefone do doutor Bortolato aí. Obrigado, doutor. Semana que vem tem mais. Pergunte ao doutor Bortolato. Vamos à Casa das Sopas amanhã? Vamos à Casa das Sopas. Isso, o caminho é o que leva para lá, né? Você já sabe como chegar. É isso aí. Voltamos depois do nosso último intervalo comercial.